Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo será de resolução do simulado. Foram 4 questões de história geral. A primeira questão diz assim: a era feudal tinha legado às sociedades que a seguiram a cavalaria, cristalizada em nobreza. Até nas nossas sociedades, em que morrem pela sua terra, deixou de ser monopólio de uma classe ou profissão. O sentido persistente de uma espécie de supremacia moral ligada à função do guerreiro profissional. Atitude tão estranha a outras civilizações, tal como a chinesa. Permanece uma lembrança da divisão operada no começo dos tempos feudais, entre camponês e o cavaleiro. Então, o texto basicamente está falando sobre a sociedade feudal. E aí a gente tem que lembrar de algumas características, do feudalismo. A gente tem uma sociedade dividida em estamentos, a gente tem uma forte divisão social, entre os 3 estamentos, que são o clero, a nobreza e o servo, lembrando da condição aí de cada uma dessas classes, O servo, ele tá preso à terra, ele tem condições aí servis, a essa nobreza. E lembrando também daquele lema, daquela máxima que foi posta pela igreja, Os que guerreiam, os que oram e os que trabalham. E aí ele pergunta especificamente da valorização da ação militar segundo o texto. Então a gente tem representa a continuidade da estrutura social originária da Idade Média, ultrapassa as barreiras da classe social, igualando os homens medievais, deriva da associação surgida na Idade Média entre nobres e cavaleiros, surgiu na Idade Média e é desconhecida nas sociedades modernas, ou revela a identificação medieval de quem trabalhava com quem lutava. Então, basicamente, a gente tem aqui a colocação da cavalaria, dos cavaleiros, dos nobres. Então, a gente tem toda essa associação com a nobreza, lembrando aí que a nobreza se coloca, com a questão de um estamento aristocrático, pelos senhores feudais. E isso tem associação direta com a cavalaria também, que era aquela formação militar que fazia parte desse movimento de guerras, os que guerreiam, os que lutam. Tudo bem? Então, a que mais se adequa a esse tipo de associação entre nobres e cavaleiros, essa valorização militar, é a letra C, deriva da associação surgida na Idade Média entre nobres e cavaleiros, os que guerreiam. Então, a gente tem essas duas instâncias, que faz parte aí de podemos colocar de de um único estamento, tá bom? Então, não esqueçam de pensar na sociedade feudal, como uma sociedade estamental, e esses 3 estamentos aí que se colocam como partes aí da divisão social da sociedade, ok? Na 27, a gente tem o seguinte: por muitíssimo tempo, escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No século XII, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guinness e as damas de Ardres tiveram todas por marido umas da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. E aí o texto é Damas do século XII, a lembrança das ancestrais. O texto trata de relações desenvolvidas num meio social específico durante a Idade Média Ocidental. Nele, as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa, e os homens atravessavam as noites em tabernas e restaurantes. B. Os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares, e as mulheres confinadas ao espaço doméstico
eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade. C. Os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que incluía a instrução dos seus filhos, e as mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e, ocasionalmente, de banquetes. D. As mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo, e os homens, livres de qualquer tributo, conseguiam acumular mais bens e, ocasionalmente, enriquecer. E. Os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamentos para as regiões afastadas de casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, ocasionalmente, na forja de metais. Então, basicamente, a gente pensar na relação, né, da mulher na Idade Média, e o texto ele apresenta um pouco disso, né? O masculino e o feminino não andam um sem o outro. Tiveram, né, as damas, elas tiveram todas, né, por marido nessa questão da guerra, né, colocando aí uma fortaleza que seu, né, isso uma fortaleza que se apresenta de modo ancestral, né? E o que a gente tem que pensar? A forma, né, social do patriarcado. A gente sabe, né, que desde a antiguidade clássica a gente tem uma sociedade patriarcal que se coloca aí como domínio do masculino. A mulher, por muito tempo, né, não era considerada como sujeito, né? Ela não tinha uma atuação prática, não pensava na sua colocação social, né, como sujeito de deveres e direitos, né? Ela ficou excluída por muito tempo da vida pública, né, pensando toda nessa organização patriarcal que também se reflete, né, até os dias de hoje, por mais que as lutas, né, feministas tenham ganhado um espaço muito, muito notório, a gente ainda sabe que há muita resistência, né, nesse ambiente patriarcal, principalmente de trabalho, né, na formação aí social da mulher. Então, o que mais a alternativa que mais se coloca aí, né, frente a essas relações, né, desenvolvidas no meio social e especificamente na Idade Média, é a B, que apresenta, né, os espaços públicos destinados, né, ações militares destinadas ao homem, e a mulher ela acaba ficando confinada ao espaço doméstico, né, associando aí a sua maternidade. Então, a maternidade é algo destinado, né, e colocando uma ideia também de predestinação à mulher, e também colocando-a como santa. Então, ela não tem uma atuação como sujeito mesmo, né? Ora, ela está sendo destinada a trabalhos domésticos, né, os trabalhos do lar, como cozinhar, trabalhar com todos os afazeres do trabalho doméstico e também a questão da maternidade, né, e sendo confinada a isso, ou ora ela se coloca como uma santidade, não, e diante dessas duas colocações ela não tem uma participação como sujeito, né, ela não tem como colocar-se como uma atuação concreta na sociedade, né? Então isso se reproduz até hoje, né? A gente pode ver o reflexo de tudo isso até os dias de hoje. E na Idade Média isso com certeza era muito mais intensificado, né? Então a gente tem toda essa questão do trabalho, né, doméstico, o trabalho não reprodutivo e não reconhecido, né, e sendo destinado às mulheres. A 28. A Igreja foi responsável direta por mais uma transformação, formidável e silenciosa, nos últimos séculos do Império, a vulgarização da cultura clássica. Essa façanha fundamental da Igreja nascente indica seu verdadeiro lugar e função na passagem para o feudalismo. A condição de existência da civilização da Antiguidade em meio aos séculos caóticos da Idade Média foi o caráter de resistência da Igreja. Ela foi a ponte entre duas épocas. Então, basicamente, a gente está vendo a atuação da Igreja, né, durante aí também a Idade Média, né, as passagens aí antigas ao feudalismo, né, que é o nome do texto.
Aí o excerto pergunta, né? O excerto permite afirmar corretamente que a igreja cristã, né? A Unesp pergunta o papel da igreja cristã, né? De acordo com o excerto apresentado. A. Tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos bárbaros germânicos. B. Limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas políticas durante o feudalismo. C. Manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representação de imagens religiosas na Idade Média. D. Reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa Ocidental e combateu a teocracia imperial. E. Combateu o universo religioso do feudalismo e propagou em meio aos povos sem escrita o paganismo greco-romano. Então, aqui nessa questão, gente, a gente tem que lembrar do final da Idade Clássica, principalmente aí, né, da queda do Império Romano, e qual foi o papel da igreja, né, em tudo isso. Lembrando, né, e retomando a esse momento histórico, a gente viu o surgimento do cristianismo. Né? O cristianismo ele nasce como uma religião, né, subversiva, mas ele vai ganhando muitas, né, forças gradativas. E aí, ao final do Império Romano, né, com as invasões bárbaras, com toda a expansão territorial, a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente. Só que a igreja, né, não sei se vocês lembram, ela foi a única instituição que permaneceu, né, no poder. E aí ela continuou aí com suas forças, né, mesmo após a queda do Império Romano. E quando entra a Idade Média, né, e a Alta Idade Média, nesse primeiro momento, a igreja ela se forma uma instituição muito fortificada, né? Ela consegue ter o seu poder e fazer essa ponte, né, entre essas duas passagens aí, né, da antiguidade para a idade moderna, né, para aí da época da antiguidade clássica para a Idade Média. Então a gente tem esse poder, né, que se permanece, e aí a gente vai ter gradativamente esse poder sendo concentrado. A Igreja Católica foi, né, uma instituição bastante poderosa, bastante rica, né? Não vamos esquecer disso. Então a gente tem toda essa questão de resistência e da sobrevivência da igreja a partir aí, né, do fim da queda do Império Romano do Ocidente e também a sua atuação muito grande e poderosa na Alta Idade Média, principalmente, né? Ela teve uma participação significativa na Idade Média como um todo, mas principalmente na Alta Idade Média. Beleza? Então a gente pode também olhar as questões e ir por eliminação. Ó, a B, ela fala que limitou as atividades, né? A atuação da igreja cristã limitou as suas atividades à esfera cultural. A gente viu que não, né? A igreja ela vai atuar em várias esferas da sociedade, né? Principalmente na construção de conhecimento, né? Na organização política. Então a gente tem as suas atividades em várias esferas sociais e não só a cultural, tá? Então a gente tem evitou participar das lutas políticas pensando aí na questão das cruzadas, né, que foi uma luta religiosa e política, né? Não houve essa evitação, né, de participação, pelo contrário, né, houve muitas lutas políticas com caráteres religiosos. Manteve fiel ao aos ensinamentos, né, bíblicos. A gente vai ter várias críticas depois à igreja, né, principalmente com o movimento de reforma religiosa e uma atuação bem arbitrária da igreja, né, que muitas vezes iam contra, né, e se contradiziam com os próprios ensinamentos bíblicos, né, e a gente vai ter um lado da igreja que vai ter esse culto às imagens também. Reconheceu a importância da liberdade religiosa, pelo contrário, né? A gente sabe que a atuação da igreja foi muito contra a liberdade religiosa, né? E aí a gente vai ter também impérios teocráticos, e a liberdade religiosa não foi uma questão colocada, né? Ela foi contra exatamente, né? Não houve, na verdade, essa liberdade religiosa. E aí coloca assim, combateu o universo religioso do feudalismo, né? Na verdade, o universo religioso foi muito propiciado pela igreja durante o feudalismo,
né? Em meio aos povos sem escrita, a gente já vai ter o desenvolvimento aí da escrita e a gente não vai ter esse combate, né? Do universo religioso do feudalismo. Na verdade, no feudalismo vai ter o discernimento e a propagação também da religião, né? Tanto que a igreja vai ser responsável por colocar a questão, né, da reza, né? O clero, a participação do clero muito significativa, né? Então, não. Então, a que mais se coloca como coerente, né, é a que tornou-se uma instituição do Império Romano, né, no finalzinho aí do Império Romano, e sobreviveu à sua derrocada, né, quando das invasões dos bárbaros germânicos, que foi um dos motivos aí que levaram a fragmentação, né, a queda do Império Romano Ocidental. A 29. Ainda hoje, a palavra renascimento evoca a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período precedente. Nessa época dourada, o individualismo, o paganismo e os valores da antiguidade clássica seriam cultuados, dando margem ao florescimento das artes e à instalação do homem como centro do universo. O texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural, né, dos séculos XV e XVI. Então, vamos lembrar, né, das características do Renascimento. A gente tem, né, esse movimento cultural e intelectual muito influente, né, ao fim aí da Idade Média, colocando também os adventos, né, da Idade Moderna, o pensamento moderno. E aí o próprio excerto, né, já coloca as principais características, né, do Renascimento: o individualismo, o cientificismo, a valorização da antiguidade clássica, né, muito presente da cultura greco-romana. Então é interessante já pensar nisso. Né? E aí ele já coloca também, né, no próprio excerto do enunciado, essa ideia, né, de época dourada, né, colocando aí umas características bastante boas, né, e significativas desse movimento histórico. Homens libertos, né, libertos do quê? Dos constrangimentos sociais, religiosos e políticos, né, do período precedente, do período anterior, né, colocando também um caráter bem pejorativo ao que foi, né, a Idade Média. Então, ele refere-se assim, o texto refere-se à concepção acerca do renascimento cultural dos séculos XV e XVI, que a. projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o Renascimento como a origem de valores ainda hoje presentes. B. estabelece a emergência do teocentrismo e reafirma o poder tutelar da Igreja Católica Romana. C. caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de rupturas e marcadas pela continuidade das propostas estéticas. D. valoriza a produção artística anterior e esse período né, e identifica o Renascimento como um movimento, né, um momento de declínio da criatividade humana. Ou B. afirma o vínculo, né, direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento mítico da antiguidade. Então, a gente pode ver, né, uma questão bastante elucidativa no excerto, nessa colocação de que o Renascimento, né, tem uma questão de valor muito forte, né, presente, os homens libertos, né, e também coloca aí a ideia do período anterior como pejorativo mesmo, né, de constrangimentos sociais, constrangimentos religiosos, e aí vem a ideia, né, que os renascentistas, eles realmente consideravam, né, o período da Idade Média como uma visão extremamente negativa, né, a Idade das Trevas, o obscurantismo, foram eles que criaram todos esses termos, né, pejorativos da Idade Média. E o Renascimento exatamente tem esse nome de renascer, né, renascer com toda a salvação, com toda a luz, né, com todo o desenvolvimento, renascer da antiguidade clássica, renascer dos valores, né, muito colocados e apresentados da antiguidade clássica, né. Então, a gente tem aí a AA como alternativa correta, né, que ele projeta essa visão negativa, né, identifica o renascimento como origem dos valores ainda presentes, tá? E essa ideia de renascimento, né, foram esse movimento de renascer e também houve os renascimentos também, né, comercial, renascimento urbano, que é essa ideia de já buscar,
né, o que foi construído na Antiguidade Clássica Greco-Romana, né, do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento urbano. Né, e o Renascimento Cultural ele foi um movimento muito importante, né, no campo das artes, da intelectualidade, para pensar o pensamento moderno, né, o sujeito moderno. Beleza, gente, então essas foram as 4 questões do simulado. Eu foquei mais na Idade Média, porque foi o assunto que a gente mais viu, que a Unesp sempre cobra, né, e colocando aí o advento já da modernidade com o renascimento cultural. Né? Na próxima monitoria, vamos discutir se ficou alguma dúvida sobre as questões, e aí a gente pode esclarecer, esmiuçar ainda mais alguns pontos, beleza?